Hoje a gente tem que fazer aquele trabalho constitucional, né? Caralho, verdade. E ainda tem que ser vídeo, né? Ei, pô, bora fazer uma videoaula. Mas qual que é mesmo o tema? O tema é ação de constitucionalidade por omissão. É isso não, pô! É esse o tema. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Jória Kaline e hoje eu e a minha equipe iremos falar sobre um assunto de suma importância dentro do direito constitucional, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, mais conhecida como ADO. Bom, a ADO é um importante instrumento do controle concentrado de constitucionalidade no nosso país. Mas tá, o que isso quer dizer na prática? Basicamente, ela serve para combater situações em que o poder público deixa de agir. Ou seja, quando algum dos poderes, executivo, legislativo ou até mesmo judiciário, não faz o que deveria fazer e essa falta de ação acaba impedindo que um direito ou princípio previsto na Constituição seja colocado em prática. Em outras palavras, a ADO é uma forma de garantir que a Constituição realmente funcione. E ela é usada quando existe um direito constitucional que não pode ser exercido porque falta uma lei, uma regulamentação ou alguma providência necessária do Estado. Por exemplo, vamos imaginar que a Constituição assegure um determinado direito social, mas que ele só possa ser aplicado depois que uma lei específica for criada. Se o Congresso não cria essa lei, isso configura uma omissão inconstitucional. E é justamente dentro desse cenário que entra a ADO, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E essa ação, ela só pode ser proposta pelos mesmos legitimados para propor uma ADI, ou seja, uma ação direta de inconstitucionalidade. Quais sejam o presidente da República, a mesa da Câmara, do Senado, os governadores, alguns partidos políticos que tenham representação no Congresso e alguns outros. E quando a gente fala da base da ADO, a gente encontra essa base legal lá no artigo 103 da nossa Constituição Federal, no seu parágrafo 2º, e lá diz o seguinte: declarada a omissão de medida necessária à efetivação de norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias, e em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Ou seja, quando o STF, o Supremo Tribunal Federal, reconhece que existe de fato uma omissão, ele notifica o poder necessário, responsável, para que então sejam tomadas as medidas previstas e as falhas sejam corrigidas. Portanto, a ADO é uma ferramenta essencial para assegurar que a Constituição não fique apenas no papel, e ela ajuda a transformar os direitos e princípios constitucionais em realidade concreta, evitando que a inércia do Estado impeça a efetivação da justiça, da cidadania e da dignidade humana. Em resumo, nós podemos dizer que a ADO garante a vontade da Constituição e garante também que os direitos previstos nela possam ser vividos e exercidos por cada um de nós. Pessoal, boa noite, me chamo Pedro Santana. Hoje eu irei tratar sobre a fundamentação e os princípios da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Primeiramente, gostaria de ressaltar que este tipo de ação está diretamente ligado com os princípios da efetividade e o princípio da supremacia da Constituição, e tem como fundamento de sua existência o dever do Estado de tornar operante todas as normas constitucionais, impedindo com que a falta de uma ação estatal, uma omissão estatal, ela não inviabilize a concretização dos direitos previstos na norma constitucional. E é por isso que esta ação ela tem como princípio basilar o princípio da efetividade da Constituição. Isto é, o Estado não pode deixar com que a Constituição Federal ela passe a ser enxergada como um conjunto de normas meramente programáticas. Devem ser normas com forças normativas, capazes e plenamente aptas a produzir efeitos concretos na realidade social. Então, quando o poder público ele se omite ao realizar uma lei, ou quando não adota medidas administrativas necessárias, essa inércia prejudica a eficácia na realidade social daquela norma. E é por isso que a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela vem para combater este tipo de inércia, para fazer com que a norma ela não fique apenas ali no papel, que ela se torne realmente plenamente capaz de produzir seus efeitos. Mais um dos princípios é o princípio da supremacia da Constituição. Aqui diz respeito de que todos os órgãos e todos os poderes da República devem respeito absoluto às determinações expressas na Constituição Federal.
Então, quando determinado órgão, quando determinado poder desrespeita uma determinação imposta pela Constituição, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão vai lá e combate esse desrespeito. Isso foi o que aconteceu na ADO 67-DF, em que o Congresso Nacional deixou de editar uma lei complementar que regularizaria ali o ESMS sobre os combustíveis, em que o STF determinou, com base nessa DO, de que o Congresso tinha 12 meses para editar uma lei complementar sobre aquilo. Então, a gente observa dessa forma de que estes tipos de omissões, esse silêncio do Estado, são formas de inconstitucionalidade negativa. Atinge ali de forma totalmente inconstitucional e devem ser totalmente combatidas. E para isso, deve ser realizado essas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão. E dessa forma, eu concluo a minha parte e agradeço pelo tempo dos senhores. Uma boa noite. A evolução do controle de constitucionalidade no Brasil, ele se caracteriza por uma transição de um modelo que era puramente difuso para um sistema misto que vai privilegiar o modelo concentrado. Inicialmente, com a Constituição de 1891, o Brasil ele adotou o controle difuso, que veio de uma raiz norte-americana, e nesse sistema, o juiz ele podia, no caso em concreto, analisar a compatibilidade de uma norma com a Constituição. E essa decisão do juiz ela produzia efeitos apenas entre as partes que estavam envolvidas. Posteriormente, a partir da Constituição de 1947, os elementos do controle concentrado foram gradualmente incorporados e foram marcados pela criação da representação de inconstitucionalidade. Esse modelo ele vai concentrar a competência no STF para questionar a validade da lei em tese, da lei em abstrato, por uma via principal que vai visar a defesa objetiva da ordem constitucional. Então, vai ser possível dizer que o surgimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão é o ápice da evolução do controle de constitucionalidade brasileira, porque vai se ligar diretamente a uma mudança de uma Constituição que era meramente negativa para uma Constituição positiva e dirigente. A ADO ela vai surgir para tratar dessa omissão que é por parte do poder público, onde eles descumprem o dever de legislar ou de regulamentar para que seja, de fato, tornada efetiva uma norma constitucional. A Constituição de 88, ela tem diversas normas que têm a eficácia limitada ou programáticas, ou seja, isso significa que elas dependem que uma legislação infraconstitucional seja produzida para que elas tenham a sua plena eficácia. A inércia governamental impedia que esses direitos essenciais fossem usufruídos. No entanto, a ADO ela foi concebida como esse remédio responsável a forçar a concretização desses novos comandos, garantindo que o texto constitucional não se tornasse uma espécie de letra morta, assegurando a força normativa da Constituição. A ADO ela vai transformar o STF de um mero órgão de anulação para um órgão da produção da constitucionalidade e da fiscalização da moral legislativa, reforçando a sua função de guardião da ordem constitucional e da efetividade dos direitos fundamentais. Então, a gente pode dizer que a ADO ela não é só mais uma ação, ela é a resposta do Constituinte, que elaborou a Constituição de 88, a evolução do constitucionalismo, buscando garantir a plena e tempestiva aplicação de todas as normas dessa nova carta que foi produzida, inclusive aquelas que demandavam uma atuação positiva do Estado. Gabriel Bessa, e hoje eu vim explicar para vocês quem pode propor uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Sim, esse nome é gigante, mas calma, eu prometo que é simples de entender. A ADO é aquela ação usada quando o poder público simplesmente não faz o que deveria fazer para garantir que a Constituição seja cumprida. Tipo quando o Progresso, o presidente ou até um governador deixa de editar uma lei necessária para colocar um direito constitucional em prática. Mas aí vem a pergunta, quem pode cobrar isso no STF? Não é qualquer pessoa, tá bom? A lista ela é bem fechada e está lá no artigo 103 da Constituição Federal. E, gente, olha só quem pode propor tanto a ADI quanto a ADO. Até porque, sim, os legitimados são os mesmos. Artigo 103. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade o Presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Governador de Estado do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. É muita gente que pode propor e é muita gente importante, né? Mas, Gabriel, por que essa lista é fechada? Então, é porque a ADO trata de temas constitucionais de alto impacto. Então, para garantir seriedade e evitar que qualquer um entre no STF a todo momento, a Constituição deixou essa missão nas mãos de quem realmente representa interesses amplos da sociedade. E esses legitimados são considerados atores institucionais relevantes, ou seja, pessoas e entidades que têm peso político ou social para questionar a missão do poder público de fato. Então, resumindo, a ADO é usada para forçar o Estado a agir quando ele se omite e só pode ser proposta por quem está lá no artigo 103 da Constituição. São os mesmos da ADI tradicional e isso é essencial para garantir que o controle de constitucionalidade continue sério, técnico e legítimo. E aí, professor, gostou da explicação? Se o senhor gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal do nosso grupo e dá uma nota 10 pra gente, por favor. Rita Mello, e hoje eu vou apresentar qual é a competência para o julgamento das ADOs e também quais são as etapas desse procedimento. Como já introduzido pelos meus colegas, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão ela é um importante instrumento do controle concentrado de constitucionalidade, previsto no artigo 103, inciso 2 da Constituição Federal. Ela serve para combater as situações em que o poder público ele deixa de agir, ou seja, ele é omisso. No que tange à competência para o julgamento, a competência de julgamento das ADOs ela é do Supremo Tribunal Federal, conforme o artigo 102, inciso 1 da Constituição Federal. Isso explica por que a ADO ela integra o Sistema de Controle Concentrado de Constitucionalidade, que é a atribuição do STF, voltada a proteger a supremacia da Constituição. No que tange as etapas desse procedimento, pela primeira etapa, que é a propositura da ação. A ADO ela pode ser proposta pelos mesmos legitimados da ação direta de inconstitucionalidade, listados no artigo 103 da Constituição, como o Presidente da República, a Mesa do Senado, o Procurador-Geral da República, os governadores, dentre outros. A partir daí, vamos à segunda etapa, que é a análise e instrução. O relator do STF ele analisa a admissibilidade da ação e ele pode solicitar, inclusive, informações do órgão ou do poder supostamente omisso. O Procurador-Geral da República ele também é ouvido obrigatoriamente nessa etapa. Como terceira etapa, há o reconhecimento da omissão. Se o STF entende que realmente existe uma omissão e que impede a efetividade da norma constitucional, então ela declara a inconstitucionalidade por omissão. E então vamos à quarta etapa, que é a comunicação ao poder omisso. Ou seja, após esse reconhecimento do STF, ele comunica formalmente o órgão ou o poder responsável pela omissão, para que adote as providências necessárias. No caso de omissão legislativa, o STF fixa um prazo razoável para que o Poder Legislativo se manifeste. No caso de omissão administrativa, a comunicação ela é imediata, porque o ato praticado ele não tem a necessidade de um novo processo legislativo. Ou seja, a omissão legislativa ela exige a criação da norma e, por isso, o STF dá o prazo legal para o Congresso agir. Já a omissão administrativa, ela envolve um ato de execução, então essa atuação ela deve ser imediata. Boa noite, pessoal. Meu nome é Matheus Campos e hoje eu vou complementar a apresentação dos meus colegas, tratando de forma mais específica sobre os efeitos práticos de uma decisão em sede de ADO, e também sobre a diferença entre a ADI e a ADO, né? A ação direta de inconstitucionalidade comum e a por omissão, né? Primeiramente, vamos começar de quando há decisão. A decisão do Supremo, em sede de ADO, ela vai, por óbvio, admitir que há uma omissão constitucional. Uma omissão constitucional não, uma omissão de alguns dos poderes que deveria cumprir alguma ação para fazer valer o que está escrito na Constituição. Só que isso não foi feito. E aí o que acontece? O STF vai notificar esse poder que foi omisso. Então, ele vai, por vezes, ele vai até estipular um prazo de 30 a 120 dias
para que seja cumprida essa determinação da decisão. E aí, se não cumprida essa decisão do STF, o próprio tribunal pode tomar algumas medidas para que essa determinação seja cumprida. Ou seja, ele vai como se fosse suprir essa omissão por ele próprio, para que o direito que está em voga não seja prejudicado. Agora, tratando sobre a diferença entre a ADI e a ADO, ela é um tanto quanto simples, assim. Primeiramente, a gente tem que tratar do que é a ADO. A ADO, ela é uma ação de inconstitucionalidade por omissão, ou seja, é quando não há uma norma que deveria existir. Então, vai julgar se essa omissão, se há ou não omissão nessa ausência de norma, que deveria estar de acordo com o preceito constitucional. Enquanto na ADI, o que se percebe é que há uma norma, ou seja, é diferente do ADO, que não tem a norma. Na ADI tem a norma, mas aí vai fazer um juízo sobre a compatibilidade constitucional daquela norma, ou seja, se ela está compatível com o que está descrito na Constituição, ou seja, se ela fere ou não a Constituição. Então é basicamente isso. Enquanto na ADO há uma ausência da norma, na ADI tem a norma, e a gente vai julgar se essa norma ela deveria ou não existir, por ser ou não condizente com a Constituição. Então é basicamente isso. Bom, como nós sabemos, a ADO, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, é uma ferramenta vital para a garantia de todos os nossos direitos como cidadão. Essa decisão histórica reforça a importância fundamental da ADO, garantindo que a inércia do legislador não se torne um obstáculo para a plena garantia de direitos e liberdades, especialmente das pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade. Um exemplo bem emblemático que nós temos é a ADO 26, julgada pelo STF, na qual, diante da omissão do Congresso em legislar sobre a criminalização da homofobia, o STF se viu obrigado a intervir e criminalizar a homofobia, um assunto que foi bem polêmico na época e extremamente necessário, resolvido pela ADO. Em resumo, a ADO não é apenas um dispositivo jurídico, é um mecanismo de defesa da nossa lei, garantindo o papel do STF como guardião da nossa Constituição, responsável por assegurar os direitos de toda a população. Aê!